Pessoal, bom dia. Eu me chamo Guilherme Puchalski Teixeira, sou sócio da Gasta Azul Advogados, da divisão de Direito Empresarial. Vim aqui brevemente comentar aí o impacto do coronavírus sobre os negócios jurídicos. Você, empresário, deve estar se perguntando como ficam os seus contratos vigentes e as suas obrigações contratuais em época de coronavírus. Cada contrato vigente tem as suas regras contratuais próprias e tem a sua legislação aplicável, dependendo se trata de contrato entre empresas ou contrato com consumidores. A empresa tem que consultar o seu departamento jurídico para que ele examine caso a caso todos esses contratos vigentes e obrigações legais, se os efeitos do coronavírus representam a extinção dessas obrigações ou não, ou seja, quais os impactos dessa pandemia sobre os negócios jurídicos vigentes. A partir daí, vai se identificar, então, se esses contratos podem ser rescindidos, sem multa ou com multa, se esses contratos permitem cumprimento total ou cumprimento parcial. O que se recomenda, do seu ponto de vista contratual, então, é se fazer um diagnóstico para se levantar todos os contratos existentes, seja ele escrito, eletrônico, verbal, para a partir daí então categorizar eles. Ou seja, em que contratos você, empresário, é credor, você tem direito àquela prestação, e em que contratos você é devedor. Então, a partir daí, identificar então quais contratos podem ser rescindidos, podem ser extintos, sem multa, sem indenização, e quais contratos podem ser adimplidos totalmente ou parcialmente. Então, um primeiro argumento aí que surge forte é a ocorrência, a configuração de caso fortuito ou força maior. Não convém aqui fazer a distinção entre uma e outra hipótese, mas sim a consequência jurídica de que tanto caso fortuito como força maior são eventos imprevisíveis e, mais do que isso, inevitáveis. E a consequência disso sobre o contrato pode ser, então, a liberação do devedor quanto ao cumprimento daquela obrigação. Mas aí tem que se atentar se esse contrato já não tem alguma cláusula regulamentando esse risco. Então, basicamente, pode ter cláusula dizendo que a superveniência de caso fortuito ou força maior libera o devedor, então vai se extinguir aquela obrigação sem pagamento de multa ou de indenização, ou se tem cláusula dizendo que, mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, que isso não libera a obrigação do devedor. Muitos outros contratos também podem ter cláusula, isso é comum, exemplificando quais hipóteses se entende como caso fortuito e força maior. E geralmente costuma estar lá ato da administração, seja ela municipal, estadual, federal, que impeça o cumprimento daquela obrigação. Então é essa primeira preocupação que tem que se ter. Nos outros casos, que são os chamados casos onde é possível o adimplemento, o cumprimento, mesmo que parcial daquela obrigação, daquela prestação, tem que se verificar então se não é o caso de que esse contrato ele se tornou onerosamente excessivo para uma das partes. Quer dizer que não está impossibilitado o cumprimento dele, mas que o cumprimento dele, parcial, se tornou muito oneroso e houve então uma quebra do equilíbrio econômico-financeiro. Nesses casos aí, onde se aplica a chamada teoria da imprevisão ou teoria da quebra da base, o que vai se admitir? Uma renegociação dos termos e condições daquele contrato. Isso seja por comum acordo, seja por medida judicial. Então acho que a grande divisão é a seguinte: esse contrato é impossível de ser cumprido? Sim, é. Então nesse caso vai se aplicar o caso fortuito ou força maior para liberar o devedor do cumprimento. Tá? Tem que ver se tem cláusula ou não. Se esse contrato, mesmo com o advento do coronavírus, ele é possível de cumprimento, ou nem que seja cumprimento parcial,
Os efeitos dessa pandemia, desse fato imprevisto e inevitável, podem acarretar uma onerosidade excessiva. E isso, então, faz com que se admita a renegociação desse contrato. Aí vem um outro ponto. Nesse momento é fundamental a cooperação entre as partes, entre os empresários, entre as partes fornecedor-consumidor, e também que o advogado tenha esse perfil negociador. Para quê? Para que em regime de cooperação, de colaboração, de uma forma ágil, já se possa repactuar as condições desse contrato sem depender do adiamento de uma ação e da insegurança ou incerteza de uma medida liminar. Por fim, tem que se atentar se por acaso esse contrato tem foro de eleição, ou seja, em não havendo acordo sobre rescisão ou reequilíbrio, aonde vai ser realizada essa disputa, qual foro, e também, eventualmente, se não tem cláusula de arbitragem ou cláusula arbitral que vai deslocar esse litígio não para o judiciário, mas para uma arbitragem que, em que pese possa ser ágil, ela é muito mais onerosa. Então era esse o recado, objetivamente, que eu vim aqui trazer para vocês, no sentido de que o empresário, então, faça um diagnóstico, resumindo, de todos os contratos vigentes, examine ali se o cumprimento é possível ou não, se é parcial ou não, examine as cláusulas contratuais e que ele conclua, então, ou pela rescisão, por força da liberação da obrigação dele, por força de caso fortuito ou força maior, ou então que busque a renegociação com base na onerosidade excessiva ou teoria da imprevisão, sempre atento para, se não houver acordo, aonde vai ser essa disputa. Tá bom? Esse era o recado, estamos 100% à disposição aí para esclarecimentos e orientações de interessados ou de clientes. Um grande abraço.